Não, senhor, seu cartão foi recusado novamente, disse a atendente com um sorriso desconfortável. André Ferreira olhou para seu cartão de crédito como se fosse um objeto estranho. Impossível! Essa conta tinha milhões de reais. Checou seu celular e viu as notificações do banco. Problemas técnicos no sistema. Pode tentar mais uma vez? Perguntou, sentindo os olhares das pessoas na fila atrás dele. Já tentei 3 vezes, senhor. Tem dinheiro em espécie? André revirou a carteira. Nada. Quem diria que um milionário ficaria sem dinheiro para pagar um café de 15 reais? Eu pago o café do senhor. A voz era pequena e doce. André se virou e viu uma menina de 6 anos com cabelos castanhos presos em 2 chiquinhas. Tinha olhos verdes enormes e segurava notas amassadas na mãozinha pequena. Não, minha filha, não precisa, disse André, se agachando para ficar na altura dela. Minha mãe diz que a gente tem que ajudar as pessoas quando elas estão tristes, respondeu a menina com seriedade. E o senhor parece triste. A atendente sorriu ao ver a cena. Outros clientes também observavam com ternura. Como você se chama? Perguntou André, intrigado pela generosidade da pequena. Emily Santos. Tenho 6 anos e vim comprar um bolinho para minha mãe, porque me comportei bem a semana toda. Ao escutar o nome, André sentiu um arrepio estranho. Emily, o mesmo nome que ele e sua ex-esposa haviam escolhido para a filha anos atrás, a menina que nunca chegou a conhecer. Tudo bem, Emily. Aceito sua ajuda, disse finalmente. Mas eu pago seu bolinho também. Sério? Os olhos de Emily brilharam de emoção. Sério, qual você quer? Emily apontou para o bolinho de chocolate maior do balcão. André pediu para a atendente incluir também um café americano e um suco de laranja para a menina. São 30 reais, disse a atendente. Emily contou suas notas amassadas com cuidado. Tinha exatamente 40 reais. Dá, sussurrou para si mesma, aliviada. Enquanto esperavam o pedido, André não conseguia parar de olhar para a menina. Era estranho, mas havia algo familiar em seus gestos, na forma como franzia o nariz quando pensava, em como mexia as mãos ao falar. Você mora perto daqui? Perguntou. Sim, com minha mãe Verônica. Ela trabalha numa lanchonete e eu a ajudo às vezes, respondeu Emily, balançando nos pés. Você tem filhos? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. André demorou um momento para responder. Não, não tenho filhos. Que pena, o senhor parece ser um pai bom. Por que você diz isso? Porque aceitou minha ajuda sem ficar chateado e porque vai pagar meu bolinho. Pais bons fazem isso. A atendente entregou o pedido. Emily pegou seu bolinho e suco com cuidado. Obrigada, senhor. André. Meu nome é André. Obrigada, senhor André. Espero que seu dia melhore agora. Emily saiu correndo da cafeteria, mas parou na porta e voltou. Esqueci uma coisa importante, disse muito séria. O quê? Minha mãe diz que quando alguém nos ajuda, temos que ajudar alguém mais. Assim, o mundo fica mais bonito. Sua mãe é muito sábia. Sim, é a melhor mãe do mundo. Emily saiu correndo sob a chuva paulistana, desviando das poças com agilidade. André ficou parado na entrada da cafeteria, vendo a pequena figura desaparecer entre as pessoas. Não conseguia tirar da cabeça aqueles olhos verdes. Eram exatamente iguais aos de Catarina, sua ex-esposa, a mulher que havia desaparecido há 7 anos estando grávida, levando consigo todos os seus sonhos de ser pai. André tomou seu café e caminhou até o escritório. Mas sua mente continuava na cafeteria. Naquela menina de 6 anos que tinha os olhos de Catarina e um coração maior que muitos adultos que conhecia. Naquela noite, em seu apartamento vazio, André não conseguiu dormir. Continuava pensando em Emily Santos e na estranha sensação de familiaridade que havia sentido ao vê-la. Era como se o destino tivesse posto essa menina em seu caminho. Sem saber por quê, decidiu que tinha que encontrá-la novamente. André passou 3 dias procurando a lanchonete onde trabalhava a mãe de Emily. Perguntou em restaurantes pequenos, lanchonetes populares e locais de comida caseira por toda a região. Finalmente, um taxista lhe deu a pista que precisava. Ah, sim, conheço a Verônica. Trabalha no cantinho da Dona Rosa, na Rua Augusta.
É uma mulher muito trabalhadora, sempre anda com uma menina linda. O coração de André acelerou. Tinha que ser ela. Chegou ao local na hora do almoço. Era um restaurante simples, com mesas de fórmica e toalhas xadrez. O cheiro de feijão e arroz preenchia o ambiente. Atrás do balcão, uma mulher de uns 30 anos servia almoço aos clientes. Era magra, com cabelos pretos presos em rabo de cavalo e movimentos rápidos e eficientes. Quando levantou o rosto e o viu, André notou que ela ficou tensa. "Boa tarde, o que vai querer?" perguntou a mulher, evitando olhá-lo diretamente. "A senhora é Verônica Santos." A mulher parou de servir e o olhou com desconfiança. "Quem quer saber?" "Meu nome é André Ferreira. Conheci sua filha Emily alguns dias atrás numa cafeteria." O prato que Verônica segurava nas mãos tremeu ligeiramente. Ela o colocou sobre o balcão com cuidado. "O que quer com minha filha?" "Nada de mal, garanto. A menina me ajudou a pagar um café quando tive problemas com meu cartão. Fiquei muito impressionado com a bondade dela e queria agradecer vocês de alguma forma." Verônica relaxou um pouco, mas André notou que continuava nervosa. "Não precisa, senhor. Emily é assim mesmo. Gosta de ajudar as pessoas. Poderia convidá-las para almoçar neste fim de semana? Como agradecimento." "Não, obrigada. Estamos bem assim." A resposta foi rápida e cortante. Cortante demais para ser apenas educação. "Tem certeza? Não procuro nada estranho, só quero..." "Eu disse que não, senhor Ferreira." Verônica se virou e continuou servindo os almoços. A conversa havia terminado. André pediu um prato feito e se sentou numa mesa do canto. Enquanto comia, observou Verônica trabalhar. Havia algo familiar nela também, mas não conseguia identificar o que. Quando terminou de comer, pagou e saiu, mas não se afastou do restaurante. Ficou esperando em seu carro até ver Verônica sair no final do turno. A seguiu a uma distância prudente. Verônica caminhou várias quadras até chegar a uma escola pequena. Lá estava Emily, esperando com outras crianças. "Mamãe!" gritou a menina ao vê-la, correndo para abraçá-la. "Oi, meu amor, como foi hoje?" "Muito bem. A professora disse que meu desenho da família ficou muito bonito." André sentiu uma pontada no peito ao escutar essas palavras. Catarina também havia sido muito boa desenhando quando eram jovens. Mãe e filha caminharam de mãos dadas até um bairro modesto. André a seguiu até vê-las entrar numa casa pequena com jardim frontal. Naquela noite, André ligou para Roberto Souza, um investigador particular que havia sido seu colega na faculdade de medicina antes dele se dedicar aos negócios. "Roberto, preciso que investigue uma mulher. Se chama Verônica Santos. Trabalha no cantinho da Dona Rosa." "Problemas trabalhistas?" "Não, é pessoal. Muito pessoal." André contou sobre Emily e suas suspeitas sem mencionar Catarina. "Me dá uma semana", disse Roberto. 5 dias depois, Roberto o chamou com urgência. "André, precisamos conversar, pessoalmente." Se encontraram num café discreto. Roberto tinha uma pasta cheia de documentos. "Seu palpite estava correto, mas não como você esperava", disse Roberto, abrindo a pasta. "Verônica Santos oficialmente não existe." "Como assim?" "Os documentos de identidade são reais, mas correspondem a uma mulher que morreu há 7 anos. A mulher que você conhece se chama, na verdade, Verônica Moraes." André sentiu o mundo se mover sob seus pés. "Verônica Moraes. Você a conhece?" Era a melhor amiga de Catarina. Trabalhavam juntas no Hospital das Clínicas onde eu fazia residência. Roberto assentiu gravemente. "Há mais, André. Segundo minhas investigações, Verônica Moraes desapareceu no mesmo dia que Catarina. E não há registro de que Emily Santos tenha nascido em nenhum hospital da cidade." André se levantou da mesa bruscamente. "Você está insinuando que..." "Estou dizendo que essa menina pode ser sua filha e que Verônica sabe exatamente quem você é." Verônica fechou a porta de casa e se apoiou contra ela, respirando com dificuldade. Suas mãos tremiam enquanto colocava a tranca de segurança. "Mamãe, está tudo bem?" perguntou Emily da sala onde fazia a lição. "Sim, meu amor. Só estou cansada." Mas não era cansaço. Era medo.
Um medo que havia vivido durante 7 anos e que agora voltava com mais força que nunca. André Ferreira a havia encontrado. Verônica foi para seu quarto e fechou a porta. Do armário tirou uma caixa pequena escondida atrás dos cobertores. Dentro estavam todos os documentos que guardara durante esses anos: o certificado de óbito de sua irmã Valéria, os papéis falsos que conseguira e, principalmente, a carta de Catarina. Se sentou na cama e leu a carta pela 100ª vez, embora já soubesse de cor. Verônica, se você está lendo isto, é porque algo aconteceu comigo. Por favor, cuide do meu bebê. Não deixe André encontrá-la. Meu pai me fez ver que ele só quer tirá-la de mim. Não posso confiar em mais ninguém além de você. Me promete que vai protegê-la? As lágrimas correram pelas bochechas de Verônica. Catarina havia estado tão confusa no final. Os remédios, a gravidez difícil e as constantes manipulações de seu pai a haviam deixado paranoica. Lembrou daqueles últimos dias no hospital. Catarina trabalhava meio período como enfermeira, mas cada vez estava mais nervosa. Dizia que André a seguia, que seu pai tinha razão sobre ele, que só queria o bebê para se vingar. Vero, ele não me ama, havia dito Catarina uma tarde. Só quer ser pai para se exibir. Meu pai me explicou tudo. Catarina, o senador Beltrão está enchendo sua cabeça de mentiras, havia respondido Verônica. André te ama. Qualquer um pode ver. Não, você não entende. Homens como ele só pensam neles mesmos. Verônica havia tentado convencer a amiga, mas era impossível. O senador havia plantado as sementes da desconfiança tão profundamente que Catarina já não conseguia ver a realidade. No dia que Catarina morreu no parto, Verônica tomou a decisão mais difícil de sua vida. Em vez de ligar para André, seguiu as instruções da carta. Com a ajuda de Carmen, uma assistente social que era sua amiga de infância, falsificou os documentos do bebê. Carmen havia perdido o próprio filho anos antes e entendia a dor de Verônica ao ver morrer sua melhor amiga. Juntas criaram uma nova identidade para Emily, usando os documentos de Valéria, a irmã de Verônica que havia morrido num acidente. Ninguém vai procurar uma mulher morta, havia dito Carmen. E se alguém perguntar, dizemos que Emily é filha de Valéria e que você a adotou extraoficialmente. O plano funcionara durante 7 anos. Verônica havia criado Emily como filha própria, trabalhando em empregos simples para não chamar atenção. A menina crescia feliz, sem saber nada sobre sua verdadeira origem. Mas agora André estava de volta. Verônica guardou a carta e saiu do quarto. Emily havia terminado a lição e estava assistindo televisão. Meu amor, vem cá, disse se sentando ao lado dela. O que foi, mamãe? Lembra do senhor que você conheceu na cafeteria? Sim, o senhor André. Ele era muito gentil. Se você vê-lo de novo, não fale com ele. Tá bom? Emily franziu o senho. Por quê? Ele é malvado? Não é malvado, mas há pessoas que é melhor evitar. Mas ele me pareceu gente boa e você sempre diz que a gente tem que ajudar as pessoas boas. Verônica suspirou. Como explicar para uma menina de 6 anos uma situação tão complicada? Às vezes as coisas não são tão simples, Emily. Me promete que vai me obedecer? Tá bom, mamãe. Prometo. Naquela noite, depois de colocar Emily para dormir, Verônica ligou para Carmen. Ele me encontrou, disse sem rodeios. Quem? André Ferreira, o pai de Emily. Houve um longo silêncio do outro lado da linha. Tem certeza? Foi ao restaurante perguntando por mim. Carmen, estou com medo. Se acalme, Vero. Ele sabe quem você é realmente? Acho que não, mas não posso ter certeza. E se ele investigar? E se descobrir tudo? Me escute bem. Você tem 2 opções, fugir ou enfrentá-lo. Não posso fugir. Emily tem sua vida aqui, sua escola, seus amigos. Então tem que estar preparada para brigar por ela. Catarina pediu que a protegesse e foi isso que você fez. Ninguém pode tirar esse direito de você. Depois de desligar, Verônica ficou acordada a noite toda. Pela primeira vez em 7 anos, considerou contar a verdade para Emily. Mas a menina era pequena demais para entender. Tinha que encontrar outra solução. Tinha que proteger sua filha da única maneira que sabia.
mantendo-a longe de um mundo que poderia destruir sua felicidade. André chegou à casa de Verônica justo quando ela estava carregando 2 malas num táxi velho. Emily esperava na calçada com uma mochila pequena, confusa e assustada. "Senhor André!" gritou a menina ao vê-lo correndo em sua direção. "O que faz aqui?" Verônica ficou pálida. Largou uma mala e caminhou rapidamente até eles. "Emily, volta aqui agora mesmo." "Mas mamãe, é o senhor da cafeteria que eu achei legal." "Eu disse para não falar com ele." A voz de Verônica tremia de nervosismo. André se agachou para ficar na altura de Emily. "Oi, pequena. Vocês vão viajar?" "Mamãe diz que vamos morar em outra cidade, mas eu não quero ir." "Aqui estão meus amigos e minha escola." "Emily, entra no táxi agora", ordenou Verônica com mais dureza do que jamais usara. A menina começou a chorar. "Não entendo por que temos que ir embora. Não fiz nada errado." André se levantou e olhou diretamente para Verônica. "Acho que você e eu temos que conversar, Verônica Moraes." Ao escutar seu nome verdadeiro, Verônica sentiu as pernas falharem. O taxista, vendo a tensão, desceu do carro. "Senhora, está tudo bem? Quer que chame a polícia?" "Não", respondeu Verônica rapidamente. "Está tudo bem." "Verônica, só quero conversar. Não vou machucar ninguém", disse André com voz calma. "Por que minha mamãe se chama Verônica Moraes?" perguntou Emily secando as lágrimas. "O nome dela é Verônica Santos." Verônica olhou para a filha, depois para André e finalmente para o taxista que esperava uma resposta. "Pague o taxista", disse para André. "Vamos entrar em casa." André deu dinheiro ao motorista e ajudou a carregar as malas de volta. Emily caminhou em silêncio, segurando a mão de Verônica. Uma vez dentro, Verônica levou Emily para o quarto. "Meu amor, fica aqui assistindo televisão enquanto os adultos conversam." "Estou em apuros?" "Não, minha vida, você não fez nada errado. Só preciso falar com o senhor André." Verônica fechou a porta do quarto e voltou para a sala. André estava parado junto à janela, olhando para a rua. "Senta", disse Verônica. "Vou te contar tudo." "Emily é minha filha?" A pergunta direta a atingiu como um tapa. Verônica se sentou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. "Sim", sussurrou. André sentiu o ar escapar dos pulmões. Se sentou pesadamente na poltrona em frente a ela. "Onde está Catarina?" "Morreu no parto há 7 anos." As palavras caíram como pedras no silêncio da sala. André fechou os olhos e cerrou os punhos. "Por que não me disse? Por que me roubou esses anos com minha filha?" "Porque ela me pediu." Verônica se levantou e foi ao quarto. Voltou com uma carta amassada. "Leia isto." André pegou a carta com mãos trêmulas. Reconheceu imediatamente a letra de Catarina. Enquanto lia, seus olhos se encheram de lágrimas. "Isso não pode ser real", murmurou. "Catarina sabia que eu a amava. Sabia que eu queria nosso bebê. Seu sogro a convenceu de que você era perigoso. Encheu ela de medo, André. Dizia que você só queria tirar a menina dela." "O senador Beltrão." A voz de André se encheu de raiva. "Esse desgraçado sempre me odiou." Catarina estava muito doente no final. Tinha depressão pós-parto severa e paranoia. Não conseguia pensar com clareza. André continuou lendo a carta. Na parte final, Catarina escrevia: "Se eu me enganei sobre André, se meu pai mentiu para mim, me perdoa, Vero, já é tarde demais para consertar as coisas. Cuida da minha menina, faz ela feliz. Diz que a mamã amou ela mais que a própria vida." Ela duvidava no final, disse André com voz quebrada. Estava percebendo que havia se enganado, mas já era tarde demais. O estrago já estava feito. André dobrou a carta com cuidado e a devolveu para Verônica. "Você foi uma mãe maravilhosa para ela. Vejo na forma como te olha, como fala de você." "Emily é minha vida, André. É tudo que me restou de Catarina. É tudo que me restou dela também." Os dois ficaram em silêncio, processando o peso da verdade. "O que vamos fazer agora?" perguntou Verônica. "Não sei. Só sei que não posso perder mais tempo com minha filha. Já perdi 7 anos. E eu não posso perdê-la. É minha filha também, mesmo não tendo parido ela." Do quarto se ouviu a voz de Emily. "Mamãe, já posso sair?"
Estou com fome. Verônica e André se entreolharam. Sabiam que a conversa apenas começava, mas pela primeira vez em anos, nenhum dos dois estava mentindo. Vamos jantar, disse Verônica, e depois teremos que decidir como explicar isso para uma menina de 6 anos. 3 dias depois do encontro na casa de Verônica, alguém bateu na porta com insistência. Eram 8 da manhã e Emily estava tomando café antes de ir à escola. Quem será tão cedo? Murmurou Verônica, olhando pela janela. 2 pessoas esperavam do lado de fora. Uma mulher jovem com prancheta e um homem mais velho com uniforme oficial. Bom dia, senhora Santos. Sou Luciana Pereira da Vara da Infância e Juventude e este é o oficial Ramírez, disse a mulher quando Verônica abriu a porta. Precisamos falar com a senhora. Verônica sentiu o chão se mover sob seus pés. Sobre o quê? Recebemos uma denúncia anônima sobre irregularidades na guarda da menor Emily Santos. Podemos entrar? Mamãe, quem são? Perguntou Emily da mesa da cozinha. Umas pessoas que vieram falar comigo. Meu amor, continua tomando café. Verônica deixou os funcionários entrarem. O oficial Ramírez observava tudo com olhos críticos, enquanto a assistente social tirava documentos. Senhora Santos, precisamos verificar alguns dados. Qual seu parentesco com a menor? Sou mãe dela. Mãe biológica? Verônica hesitou por um segundo. Foi suficiente para que os funcionários trocassem olhares significativos. Sim, sou mãe biológica. Tem a certidão de nascimento da menina? Claro. Verônica foi buscar os documentos que havia falsificado anos atrás. A assistente social os revisou com cuidado. Nasceu no Hospital das Clínicas? Sim. Estranho. Ligamos para o hospital e não há registro de nenhum nascimento com o nome Emily Santos nessa data. O coração de Verônica batia tão forte que tinha certeza de que todos podiam escutar. Deve ser erro do sistema. Vocês sabem como são essas coisas. O oficial se aproximou da cozinha onde Emily continuava tomando café. Oi, pequena, como você se chama? Emily Santos Moraes, respondeu a menina com um sorriso. Moraes? Perguntou a assistente social, olhando para Verônica. Nos documentos só aparece Santos. É meu segundo sobrenome, mentiu Verônica. Emily, quem é seu pai? Perguntou o oficial. Não tenho pai, só tenho minha mamãe, respondeu a menina confusa pelas perguntas. Nunca conheceu seu pai? Não, mas está tudo bem. Minha mamãe é muito boa e cuida muito bem de mim. A assistente social continuou revisando documentos. Senhora Santos, também temos relatórios de que a senhora está usando documentos de identidade que não lhe correspondem. É verdade que seu nome real é Verônica Moraes? Antes que Verônica pudesse responder, a porta se abriu. Era André, vestido de terno e acompanhado de um advogado. Desculpem a interrupção, disse André. Sou André Ferreira, pai biológico da menor. Emily se levantou num pulo e correu até ele. Senhor André, o que faz aqui? O senhor é meu pai? André se agachou e abraçou a menina, sentindo uma mistura de alegria e dor. Sim, Emily, sou seu pai. Sério? Os olhos da menina brilharam de emoção. Por que não me contaram antes? É complicado, meu amor, respondeu André olhando para Verônica com compreensão. A assistente social anotou rapidamente. Senhor Ferreira, tem documentos que comprovem sua paternidade? O advogado de André, um homem elegante chamado Dr. Silva, se adiantou. Temos todos os documentos necessários. Certidão de casamento com a mãe biológica da menor, Catarina Beltrão, certidão de óbito da senhora Beltrão e estamos preparando o teste de paternidade. Minha mãe se chamava Catarina? Perguntou Emily confusa. Mas minha mamãe se chama Verônica. Sua mamãe Verônica te criou porque sua mãe Catarina foi para o céu quando você nasceu, explicou André com suavidade. Emily processou a informação com a seriedade de uma criança inteligente. Então tenho 2 mães, uma no céu e uma aqui comigo. Exato, minha vida, disse Verônica com lágrimas nos olhos. O oficial interrompeu o momento emotivo. Senhor Ferreira, independentemente de sua paternidade, temos que investigar por que a menor viveu sob identidade falsa durante 7 anos. Isso pode ser explicado, disse o Dr. Silva. Meu cliente tem todos os documentos que provam as circunstâncias especiais do caso. Enquanto isso, continuou a assistente social,
Segundo o protocolo, a menor deve ser colocada sob custódia temporária do Estado até que se resolva a situação legal. Não! Gritou Emily, se abraçando em Verônica. Não quero ir com vocês. Quero ficar com minha mamãe. E comigo, acrescentou André firmemente. Como pai biológico, solicito custódia temporária imediata. O oficial olhou para a assistente social. É irregular, mas se puder comprovar paternidade... Podemos fazer hoje mesmo, garantiu o Dr. Silva. Verônica abraçou Emily tremendo. Não a levem, por favor. Ela é toda a minha vida. André pôs a mão no ombro de Verônica. Ninguém vai levar Emily. Vamos resolver isso juntos. Pela primeira vez em dias, Verônica sentiu um raio de esperança. Talvez, só talvez, não perdesse sua menina. Uma semana depois da visita da vara da infância, André recebeu uma ligação que o deixou furioso. Era o Dr. Silva, com notícias inquietantes. André, já sei quem fez a denúncia. Você não vai gostar. Fala. Foi o senador Beltrão, seu ex-sogro. André fechou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Esse desgraçado. Como soube? Pelo visto, tem contatos em todos os lugares. Quando você solicitou o teste de paternidade, alguém avisou ele. O que quer agora? Catarina está morta. Não pode mais manipulá-la. Quer Emily, André. Segundo minhas fontes, está planejando usá-la para a campanha de reeleição. A história do senador que recupera a neta perdida. André se levantou da mesa e começou a andar de um lado para outro. Não vou permitir. Esse homem destruiu a mente de Catarina. Não vai tocar na minha filha. Há mais. Apresentou uma petição no Tribunal de Família pedindo guarda compartilhada. Alega que Verônica é criminosa e que você abandonou sua filha. Abandonei? Eu nem sabia que ela existia. Ele sabe, mas está distorcendo os fatos. Diz que Catarina fugiu de você porque era violento. André sentiu a raiva consumi-lo. Saiu imediatamente para a casa de Verônica. Tinha que avisá-la sobre Beltrão. Quando chegou, encontrou Verônica no jardim, estendendo roupa, enquanto Emily brincava com uma bola. Papai! Gritou Emily ao vê-lo, correndo para abraçá-lo. Depois de uma semana processando, a menina havia aceitado a nova realidade com a facilidade que só as crianças têm. Para ela, agora tinha um pai, e isso a deixava imensamente feliz. Verônica, temos que conversar, disse André baixinho. Aconteceu algo ruim? O senador Beltrão fez a denúncia e agora quer a custódia de Emily. Verônica ficou pálida e deixou cair a roupa que segurava. Não, esse homem não pode se aproximar dela. Por quê? O que está me escondendo? Verônica olhou para Emily, que continuava brincando sem perceber a conversa. Emily, meu amor, vai para dentro e assiste televisão. Os adultos precisam conversar. Quando a menina se foi, Verônica se sentou numa cadeira de plástico do jardim. Parecia ter envelhecido 10 anos num segundo. Beltrão não só manipulou Catarina, também abusou dela quando adolescente. André sentiu o mundo parar. O que você disse? Catarina me contou numa noite que estava muito bêbada. O pai dela havia abusado dela desde os 13 anos. Por isso, ela tinha tantos problemas para confiar nos homens. Meu Deus, por que nunca me disse? Porque tinha vergonha. E porque ele a ameaçou de arruinar sua carreira se alguma vez falasse. André se sentou no chão, devastado. Tudo faz sentido agora. Seus ataques de pânico, o medo de ficar sozinha comigo, a forma como reagia quando eu a tocava. Por isso, quando ele disse que você só queria tirar o bebê dela, ela acreditou. Na mente dela, todos os homens eram como o pai, e por isso fugiu. Sim, e por isso você não pode deixar esse monstro se aproximar de Emily. Não sabemos do que é capaz. André se levantou com determinação. Não vai acontecer, te prometo. Naquela tarde, André se reuniu com o Dr. Silva em seu escritório. Contou tudo o que Verônica havia revelado. É sua palavra contra a de um senador da República, disse o advogado. Vai ser difícil provar. Tem que haver algo. Registros médicos, testemunhos, algo. Posso investigar, mas enquanto isso, precisamos fortalecer sua posição legal. Como? Há uma forma de garantir que Beltrão não possa tocar em Emily, mas requer uma decisão grande de sua parte.
Fala. Case-se com Verônica. André o olhou como se estivesse louco. O quê? Pense. Se Verônica for sua esposa, automaticamente se torna mãe legal de Emily. Beltrão não poderia alegar que é uma estranha sem vínculos familiares. Além disso, apresentariam uma frente unida no tribunal. Mas Verônica nunca aceitaria. Mal nos conhecemos realmente. Pergunte. Pode ser que ela te surpreenda. Naquela noite, André voltou à casa de Verônica. Emily já estava dormindo. Se sentaram na sala tomando café e conversando baixinho. Verônica, meu advogado tem uma proposta. Não sei como vai reagir. Fala. Sugere que nos casemos. Só legalmente para proteger Emily de Beltrão. Verônica ficou calada por um longo momento. Só por conveniência legal. Isso depende de você, respondeu André, olhando nos olhos dela. Porque tenho que confessar uma coisa. Durante essas semanas te conhecendo realmente, comecei a te admirar profundamente. A forma como ama Emily, sua força, sua bondade. Estou me apaixonando por você, Verônica. Verônica sentiu o coração acelerar. André, você não precisa responder nada sobre meus sentimentos. Só pense na proposta legal. Não preciso pensar sobre seus sentimentos, sussurrou Verônica, porque eu também estou me apaixonando por você. 2 dias depois da confissão mútua, André chegou à casa de Verônica com flores e uma expressão nervosa que não teve nem nas reuniões de negócios mais importantes. Está bem? Perguntou Verônica ao vê-lo parado na porta como um adolescente tímido. Tenho algo para te perguntar. Algo importante. Emily estava na sala montando um quebra-cabeças no chão. Ao ver André, correu para abraçá-lo. Papai, trouxe algo para mim? Trouxe algo melhor que um presente, respondeu André, carregando. Trouxe uma pergunta muito importante. Qual? Gostaria que sua mamãe Verônica e eu nos casássemos? Os olhos de Emily se arregalaram. Sério? Como nos filmes de princesa? Bom, algo assim. Sim, 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 gritou Emily batendo palmas. Isso quer dizer que vamos morar todos juntos? Se sua mamãe disser que sim, respondeu André olhando para Verônica. Verônica tinha lágrimas nos olhos. Durante 7 anos, havia sido só ela e Emily contra o mundo. A ideia de ter uma família completa parecia um sonho impossível. Emily, vai brincar no seu quarto um momento. Papai e eu precisamos conversar. Vão falar de coisas chatas de adulto? Um pouquinho, sorriu Verônica. Quando Emily saiu, André pegou as mãos de Verônica. Sei que isso começou como estratégia legal, mas quero que saiba que meus sentimentos são reais. Não estou te pedindo para casar comigo só por causa de Emily. Então, por que está pedindo? Porque nessas poucas semanas vi a mulher mais corajosa e amorosa que conheci na vida. Porque quando vejo como cuida de Emily, meu coração se enche de gratidão e admiração. Porque quando conversamos, sinto uma paz que não sentia desde que perdi Catarina. Verônica se sentou no sofá, dominada pelas emoções. André, tenho medo. De quê? De que isso não seja real. De que quando passar a emoção de recuperar sua filha, você perceba que não me ama de verdade. André se sentou ao lado dela e a abraçou. Verônica, eu amei Catarina, mas éramos muito jovens. O nosso era paixão, intensidade, drama. O que sinto por você é diferente. É mais maduro, mais sólido. É admiração, respeito, ternura. E isso é suficiente para um casamento? Acho que é a melhor base para um casamento. Além disso, sorriu, temos a melhor cupido do mundo nos ajudando. Como se tivesse escutado, Emily apareceu na porta. Já decidiram? Porque estou fazendo uma lista de tudo que precisamos para o casamento. Verônica e André riram. O que tem nessa lista? Perguntou Verônica. Um vestido branco para você, um terno elegante para o papai, flores, bolo, música e muitos balões. Ah, e também quero ser a que carrega as flores. Se chama Daminha, corrigiu Verônica. Isso? Então vão se casar? Verônica olhou para André. Nos olhos dele viu sinceridade, esperança e algo que se parecia muito com o amor verdadeiro. Sim, sussurrou. Vamos nos casar. Emily gritou de alegria e se jogou sobre os dois, criando um abraço familiar
que nenhum dos três queria quebrar. "Quando vai ser o casamento?" perguntou a menina. "Muito em breve", respondeu André. "Temos que resolver alguns papéis primeiro. Posso convidar meus amigos da escola?" "Claro", disse Verônica. "Vai ser um casamento pequeno, mas bonito." Naquela noite, depois de colocar Emily para dormir, André e Verônica se sentaram no jardim sob as estrelas. "Acha mesmo que podemos fazer isso dar certo?" perguntou Verônica. "Olha tudo o que já superamos juntos. O medo, as mentiras, a culpa, as ameaças legais. Se conseguimos com isso, conseguimos com qualquer coisa." "Tem razão. Além disso, já temos algo que muitos casais não têm." "O quê?" "Uma filha maravilhosa que nos ama." André pegou a mão de Verônica. "E temos algo mais importante ainda." "O quê?" "Temos o mesmo objetivo: fazer essa menina feliz e protegê-la de qualquer mal, incluindo o avô. Principalmente dele. O Dr. Silva já está preparando todos os documentos. Em uma semana seremos oficialmente uma família." Verônica apoiou a cabeça no ombro de André. "Sabe o que é mais estranho nisso tudo?" "O quê?" "Que há um mês eu estava correndo para afastar Emily de você e agora não consigo imaginar uma vida sem você. O destino tem formas muito estranhas de consertar as coisas. Ou talvez Catarina esteja nos ajudando do céu." André beijou a testa de Verônica suavemente. "Talvez sim. Talvez essa seja a forma dela nos dizer que está em paz com nossa decisão." O dia do casamento civil chegou mais rápido do que esperavam. Era uma cerimônia pequena no cartório com apenas Carmen como testemunha e Emily como protagonista mais emocionada. A menina usava um vestido rosa novo e uma coroa de flores que havia insistido em usar. "Agora são oficialmente meus pais?" perguntou Emily depois que o juiz declarou André e Verônica marido e mulher. "Oficialmente", respondeu André, a carregando. "Perfeito. Agora ninguém pode nos separar nunca." Mas a felicidade durou pouco. Naquela mesma tarde, o Dr. Silva ligou com urgência. "André, Beltrão está movendo as peças. Vai fazer um evento público amanhã no Hotel Copacabana Palace. Vai se apresentar como o avô que recuperou a neta perdida." "Como diabos vai fazer isso se não tem custódia?" "Pagou jornalistas para escreverem a história como ele quer, e tem fotos de Emily que alguém tirou sem permissão." Verônica, que escutava a conversa, ficou pálida. "Não pode usar minha filha para campanha política." "Tecnicamente pode, porque é o avô biológico", explicou o Dr. Silva. "Mas tem uma ideia. É arriscado, mas pode funcionar." "Fala." "Vamos ao evento com Emily, com todos os documentos e com algo mais." "O quê?" "Com a história real, toda a verdade sobre o que Beltrão fez com Catarina." Verônica gelou. "Como vamos provar isso? Catarina está morta." "Porque ontem à noite encontrei algo. Carmen me ajudou a revisar os arquivos médicos do hospital onde trabalhavam. Catarina foi atendida 3 vezes no pronto-socorro por quedas suspeitas quando adolescente." "Isso não prova abuso sexual", disse André. "Não, mas prova um padrão e tenho mais. Encontrei a psicóloga que tratava Catarina em segredo. Está disposta a testemunhar." No dia seguinte, o salão do hotel estava cheio de jornalistas e políticos. Beltrão havia montado um espetáculo completo, com telões gigantes mostrando fotos de Emily e uma faixa que dizia "Famílias Reunidas, o compromisso de Beltrão." "Senhoras e senhores", começou o senador, "hoje quero apresentar minha neta Emily Beltrão, que finalmente volta para onde pertence depois de anos perdida." Nesse momento, as portas do salão se abriram. André entrou com Emily pela mão, seguido por Verônica e o Dr. Silva. "Vovô!" gritou Emily ao ver Beltrão, confusa, mas contente. "Minha neta linda!" disse Beltrão, se aproximando de braços abertos. "Espere aí", interrompeu André, se interpondo. "Emily, fica com sua mamãe." Os jornalistas começaram a fotografar freneticamente. Era o drama que esperavam. "Quem é o senhor para impedir que veja minha neta?" perguntou Beltrão teatralmente. "Sou André Ferreira, pai de Emily, e esta é Verônica Ferreira, mãe legal dela. Somos os pais legítimos." "Mentira", gritou Beltrão. "Essa mulher sequestrou minha neta durante anos." O Dr. Silva se adiantou com um microfone. "Senador Beltrão,
Poderia explicar aos presentes por que sua filha, Catarina, tinha 3 relatórios médicos por lesões suspeitas quando menor. A pergunta caiu como bomba no salão. Os jornalistas ficaram alertas. Isso é informação privada e não tem relevância, respondeu Beltrão, visivelmente desconfortável. E poderia explicar por que Catarina recebia tratamento psicológico por trauma sexual desde os 15 anos? Os murmúrios encheram o salão. Beltrão começou a suar. Isso é difamação. Não vou permitir que... Temos as declarações da doutora Patrícia Vega, psicóloga que tratou Catarina, continuou o doutor Silva. Quer que leia em voz alta o que sua filha confessou sobre o senhor? Verônica se aproximou do microfone. Senhores jornalistas, eu cuidei de Emily porque Catarina me pediu numa carta. Não porque a sequestrei, mas porque uma mãe desesperada queria proteger a filha do mesmo homem que abusou dela. É mentira! Gritou Beltrão. Catarina era uma criança problemática que inventava histórias. Como a história de que seu genro era violento? Perguntou André. A mesma história que o senhor enfiou na cabeça dela para nos separar? Emily, assustada com os gritos, começou a chorar. Verônica a pegou no colo e a consolou. Olha o que está acontecendo, disse Verônica para Beltrão. Está assustando sua própria neta com seu show político. O Dr. Silva aproveitou o momento. Temos aqui a carta original de Catarina, onde explica por que não queria que o pai se aproximasse da filha. Querem que eu leia? Os jornalistas gritaram sim em uníssono. Beltrão percebeu que havia perdido. Seu rosto se decompôs de raiva. Isso não vai ficar assim, murmurou se dirigindo para a saída. Senador, o parou André. Se aproximar da minha família de novo, todos esses documentos vão direto para o Ministério Público. Não será apenas escândalo político. Beltrão saiu do salão seguido pelas câmeras e perguntas incômodas dos jornalistas. Uma semana depois, os noticiários reportaram que o senador Beltrão havia retirado sua candidatura por motivos de saúde. O senhor malvado não vai mais incomodar? Perguntou Emily naquela noite. Não, meu amor, não vai mais nos incomodar, respondeu Verônica. Que bom, porque eu só quero ficar com meus pais. André e Verônica se olharam com alívio. Finalmente, eram uma família de verdade. 1 ano depois, a vida havia encontrado seu ritmo perfeito. André vendera sua empresa grande e agora administrava um negócio menor que lhe dava tempo para estar com a família. Verônica havia deixado a lanchonete e agora trabalhava como coordenadora de um programa de ajuda a famílias vulneráveis. Emily, que já tinha 7 anos, era uma criança segura e feliz que não lembrava dos dias de medo e incerteza. Era sábado de manhã e a família Ferreira tinha uma tradição nova: tomar café em diferentes cafeterias da cidade. Emily adorava experimentar bolinhos novos e André gostava de lembrar como tudo começara. Para qual cafeteria vamos hoje? Perguntou Emily, pulando na cama dos pais. Você decide, respondeu Verônica, penteando seus cachos. Para a do centro. Aqui tem bolinhos de mirtilo. Meia hora depois, estavam caminhando pelas ruas de São Paulo. Emily ia no meio, segurando as mãos dos 2 pais, contando sobre seu projeto de ciências na escola. Vou fazer um experimento sobre como plantas crescem com música, explicava animada. A professora disse que se colocar música clássica, elas crescem mais bonitas. E você, o que acha? Perguntou André. Eu acho que se colocar Anitta, elas vão dançar enquanto crescem. Verônica e André riram. Emily havia desenvolvido um senso de humor que os surpreendia todos os dias. Chegaram à cafeteria Bom Café e entraram na fila. Havia bastante gente porque era fim de semana. Na frente deles, uma mulher jovem com um bebê no colo revirava a bolsa desesperadamente. Não encontro minha carteira, dizia para a atendente. Estava aqui há pouco. Sinto muito, senhora, mas sem pagamento não posso dar o café, respondeu a atendente com pena. A mulher tinha olheiras fundas e parecia exausta. O bebê começou a chorar. Por favor, só preciso de um café. Meu filho não dormiu a noite toda e tenho que trabalhar em 1 hora. Entendo, mas não posso fazer exceções. Emily observava a cena com atenção. De repente, se soltou das mãos dos pais e se aproximou da mulher. Senhora, eu pago seu café.
A mulher se virou surpresa ao ver uma criança pequena oferecendo ajuda. Não, minha filha, não precisa. Sim, precisa, disse Emily com a mesma seriedade que usara um ano atrás. A senhora parece muito cansada e triste. Meu pai diz que quando ajudamos alguém, o mundo fica um pouquinho melhor. André e Verônica se olharam com lágrimas nos olhos. Sua filha havia aprendido a lição mais importante de todas. Quanto custa o café dela? Perguntou Emily para a atendente. R$ 8. Emily tirou uma nota de 10 da carteirinha rosa. Aqui está. E também quero comprar algo para o bebê. Emily, começou a dizer Verônica. Tudo bem, mamãe. É meu dinheiro do cofrinho. A mulher tinha lágrimas nos olhos. Obrigada, pequena. Não sei como te agradecer. Não precisa me agradecer. Só ajude alguém mais quando puder, respondeu Emily, repetindo palavras que ouvira tantas vezes em casa. A atendente, emocionada com a cena, acrescentou um bolinho grátis para a mulher. Este é cortesia da casa. Quando a mulher saiu com seu café e bolinho, outras pessoas na fila começaram a aplaudir. Emily ficou vermelha e correu de volta para os pais. Fiz certo? Perguntou meio envergonhada com a atenção. Fez perfeito, meu amor, respondeu André acarregando. Estou muito orgulhoso de você. Por quê? Porque acabou de mostrar que tem o coração maior do mundo. Pediram seus cafés e se sentaram numa mesa junto à janela. Emily comia seu bolinho de mirtilo enquanto observava as pessoas passando na rua. Papai acha que aquela senhora vai ajudar alguém mais algum dia? Tenho certeza que sim. E essa pessoa vai ajudar outra? Provavelmente. Então minha ajuda vai se multiplicar como as plantas que vão dançar com Anita. Verônica e André riram de novo. Exatamente assim, minha vida, disse Verônica. Sua bondade vai se multiplicar por toda a cidade. Que legal, exclamou Emily. Vou ajudar uma pessoa diferente toda semana. E sabe o que é melhor de tudo? Perguntou André. O quê? Que você começou sendo essa pessoa que ajuda. No dia que me pagou o café, mudou minha vida para sempre. Sério? Sério. Se não tivesse me ajudado naquele dia, nunca teria conhecido sua mamãe Verônica. Nunca teríamos sido uma família e nunca teríamos sido tão felizes como somos agora. Emily sorriu satisfeita. Então, a bondade sempre funciona. Sempre funciona, confirmou Verônica. Só precisa ter paciência para vê-la crescer. Terminaram o café e saíram da cafeteria de mãos dadas. Emily ia contente, já planejando a quem ajudaria na próxima semana. Seus pais a olhavam com amor infinito, sabendo que haviam criado não apenas uma menina feliz, mas uma pessoa que faria do mundo um lugar melhor. O ciclo da bondade continuava, e desta vez não havia dúvidas de que seguiria crescendo para sempre. Fim. Se você se emocionou tanto quanto nós com esta linda história de Emily, André e Verônica, esta família nos ensinou que a bondade realmente pode mudar vidas e que o amor verdadeiro às vezes chega das formas mais inesperadas. Se esta história tocou seu coração, não esqueça de dar like e compartilhar com aquela pessoa especial que também acredita no poder dos pequenos gestos de bondade. Escreva nos comentários de onde você é e qual parte da história mais te emocionou. Adoramos saber que nossa comunidade se estende por todo o país.